Bom dia, meus queridos, tudo bem? Que saudade de vocês! Espero que todos estejam bem e estejam lendo muito, né? E hoje nós vamos continuar com a atividade que a prof passou na semana passada. Lembram que eu enviei um livrinho para vocês com um monte de fábula legal e pedi para vocês escolherem duas, né? Então agora a gente vai lá no livro, vai discutir sobre algumas questões antes e depois nós vamos fazer aquela atividade que vocês escolheram as fábulas, certo? Então vamos lá no nosso lindo livro de produção de texto do 6º ano, certo? Lá na página 22. Lá na página 22, nós havíamos começado a leitura da fábula Assembleia dos Ratos, né? Que a moral principal da história era: falar é fácil, fazer é que são elas, né? Então, o que está dizendo? Que falar é muito fácil, fazer que é o difícil, né? Então, aqui, tá pedindo, eu espero que vocês já tenham lido essa fábula, né? Tá pedindo para vocês explicitarem a principal característica do gato e do rato. Por quê? Porque eles são os personagens principais, né? Então, a principal... lembra que eu falei para vocês que quando a gente fosse escolher o personagem, nós devíamos pensar também nas características desses personagens? Por exemplo, nesse caso, o rato geralmente ele é medroso e o gato ele é geralmente mais forte, mais poderoso, que ele que mata o rato, que ele é o topo da cadeia alimentar no quesito gato e rato, né? Então, qual o ensinamento que essa fábula traz? O que a gente aprende com isso? Que é a função social. Lembra que eu falei do gênero? Então, cada gênero que a gente aprende tem uma função social. Por exemplo, lembra que a prof sempre fica falando para vocês: olha, gente, é importante que a gente aprenda diferentes gêneros textuais para a gente usar. Estou eu aqui hoje aprendendo um novo gênero textual, que é a aula em vídeo. Então, os gêneros textuais, eles permeiam a nossa sociedade e fazem a gente se adaptar a situações e ajudam a gente no nosso dia a dia. Por exemplo, essa fábula, ela tem uma função social, que é trazer uma moral, trazer um ensinamento para as pessoas, certo? Então, vocês respondam lá a questão 9, que é bem tranquilo. Lá na questão 10, está pedindo para vocês compararem os personagens, certo? Então, aqui está pedindo: quem são os protagonistas da história? A prof já falou, né? Quem são os protagonistas? Quem são? Na história do pastor e o lobo, o pastor. E na história que a gente leu da Assembleia dos Ratos, quem é o protagonista? Os ratos, né? Sobre o tempo e o espaço, como que eles são definidos? Com precisão ou não? Lembram que na fábula o tempo e o espaço eles não podem ser definidos com precisão, porque não é algo que aconteceu lá naquela hora, naquele local. Eles são imprecisos. Então eu quero que vocês expliquem nessa parte como que ocorre em uma fábula e como que ocorre em outra, certo? Então já vou adiantar para vocês que eles não são precisos, porque nas fábulas eles não têm essa característica, né? Qual é o tipo de narrador da história? Lembram que a gente conversou sobre os tipos de narrador? Que geralmente na fábula é o quê? O narrador observador, aquele que vê, aquele que fala, narra, mas não participa das ações. Então, percebam, será que nessas duas fábulas é narrador observador ou não? Então, vão lá pensando. De que forma é apresentada a moral? Ela é apresentada dentro do texto, no meio, no final ou no início? Como será que ela é apresentada? Ela é apresentada por meio da fala do personagem ou ela é colocada em uma aba diferente? Lembrem-se que essas duas fábulas elas são diferentes. Então, vamos lá, eu vou deixar para vocês perceberem essa diferença, tá bom? Então, agora, lá na página 24, vocês têm um exercício muito 10, que é para identificar nessa cruzadinha, bem lá na parte inferior, na página 24, as principais características da fábula, certo?
Então a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente estudou. Uma dica para vocês não esquecerem, façam um esqueminha no caderno. O que é tempo, o que é espaço, o que é protagonista, o que é antagonista, certo? Que aqui tem as respostas. Depois a gente vai corrigir, tá bom? Não se preocupem, bem tranquilo. Aqui em cima na parte superior, tá dizendo o que é o enredo. O enredo, ele é um dos elementos da narrativa que representa a sucessão de acontecimentos que constituem a história, né? Então, tá pedindo para vocês ordenarem um enredo. Olha que legal. Então, a gente vai retomar as duas fábulas e ordenar esse enredo, certo? Primeiro, como é que a gente vai fazer isso? Número 1, para o primeiro fato que aconteceu. Por exemplo, lá na Assembleia dos Ratos. O que acontece por primeiro? Os ratos se reúnem em assembleia. Depois, uma ratazana apresenta a sua ideia e assim por diante. Já dei 2 dicas, mas tá ficando muito fácil. Então, vamos lá. Então, vocês façam a questão 11 e 12, certo? E aí, como tarefa para essa semana, para vocês fazerem a hora que sobrar um tempinho, vocês vão lá na página 25 e vocês vão verificar que tem um monte de linha em branco. O que vocês vão fazer nessa linha? Lembra aquela fábula lá que a prof falou semana passada para vocês escolherem? Aqui está dizendo para se reunir com os colegas, mas isso não vai ser possível, né? Então, cada um na sua casa, vocês podem sentar com a família de vocês, porque vocês leram com a família, né? Então, vocês podem pegar o irmão, a mãe, o pai para ajudar vocês e organizarem as informações que estão solicitando. É o mesmo processo que a gente acabou de fazer com as 2 outras fábulas, né? Qual que é o título, o tipo de narrador, protagonista, antagonista, enredo? Prof, mas eu estou em dúvida, quem que é o protagonista se tem 2 personagens? Lembra do que eu falei, o personagem principal é o protagonista. O personagem principal, mas é o secundário, então ele é o protagonista ou o antagonista? Que será que ele é? Pensem um pouquinho que a gente já falou sobre isso. Uma dica muito interessante é vocês fazerem esse esquema também no caderno, certo? Com muita tranquilidade, a gente já começou a fazer ele, a gente já tem ele bem definido com as características, o objetivo e o que são fábulas, né? Então, eu vou ler para vocês aquele trechinho que é muito importante, façam uma grande flecha para que vocês não se esqueçam, que vai ajudar vocês nessa interpretação também, certo? Então, as fábulas são narrativas contadas ou escritas com a finalidade de propor um ensinamento, chamado de moral. Os personagens das fábulas, normalmente eles são o quê? Animais personificados, representam vícios ou virtudes. Isso tudo a gente já falou em sala de aula, né? Então, são personagens muito legais que eles se personificam para trazer um ensinamento para a gente. Gente, só retomando para que vocês não esqueçam. Enquanto vocês fazem todas essas atividades, identificando o personagem, tempo e espaço, vão pensando lá na fábula que vocês escreveram. Por quê? Porque quando tudo se normalizar, a gente voltar às aulas, a gente vai voltar a essa fábula e vocês vão ter com certeza um acervo e uma vontade de escrever e talvez até mudar um pouquinho dessas histórias. Eu vou contar para vocês que eu já andei dando uma espiadinha e adorei as histórias que eu li, tá bom? Então, boa atividade, pessoal, boa semana, espero que vocês estudem com muito gosto, tá bom? A gente se vê. Beijos, tchau!